Boa tarde, meus queridos amigos, minha querida família, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Já estamos indo para o nosso terceiro estudo. Convido a você para que pegue a sua Bíblia lá no seu estante e juntos vamos nessa jornada aprender qual é a vontade do nosso Deus. E já estamos indo para o terceiro estudo dessa temporada e o título do nosso estudo é A Origem do Mal. Então, sem mais delongas, não vamos nos demorar porque o estudo é longo, tem por aí uns 30 minutos, mas fica até o final. Não vai embora porque você só tem a ganhar, tá bom? Mas antes de nós começarmos, nós vamos recapitular o que nós estudamos na última semana. Você se lembra sobre o que nós estudamos na última semana? No último estudo? Foi a beleza da criação. Nós vimos que a Terra, como que era a Terra? A Terra, ela era sem forma e vazia, que Deus falava e as coisas iam que? Sendo criadas. Que as coisas foram criadas a partir da palavra de Deus. Vimos também que a terra ela foi formada em 6 dias e que no 7º dia Deus descansou de toda a obra que ele havia feito, ok? Não em milhões de anos, como dizem por aí. A terra ela foi formada em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Nós também vimos que Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles estavam juntos no processo da criação. Certo? E nós vimos também que Adão, ele foi criado a partir do pó da terra e Eva foi criada a partir da costela de Adão, beleza? Esse então foi o nosso segundo estudo e agora nós vamos estudar a origem do mal, ok? Mas antes, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus, mais uma vez, Senhor Deus, nós estamos aqui dispostos a ouvir a Tua voz, Pai. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e que esse estudo, Pai, possa atingir o coração daquela pessoa que está ouvindo, Senhor Jesus. Que a Tua palavra agora será aberta, possa encontrar espaço na mente daqueles que estarão vendo esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha falar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta: se tudo era perfeito, por que o mal? De onde vem o mal? Você já parou para pensar nisso? Porque o Éden era perfeito. Você lembra que Deus fez um lindo jardim? A terra, ela era perfeita. Você lembra disso? E aí de repente surge o mal. E vivemos nesse mal todos os dias. Tantas dores, fome, aflição, coronavírus. Você já parou para pensar nisso, né? São perguntas que sempre estão na nossa cabeça. Muito bem. Antes de nós respondermos essa pergunta, outra pergunta nos vem à mente também. Será que Deus é responsável pelo mal? De onde veio o mal? E quem é responsável pelo mal? Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar: aonde estava Deus quando aconteceu isso? Aonde estava Deus porque o meu esposo morreu? Né? A gente sempre ouve falar, sempre as pessoas têm esses questionamentos. Mas será que Deus é responsável por todo o mal que existe? É importante você saber que Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás. E ele enganou 1/3 dos anjos. Você tem noção quanto significa 1/3? Um pouquinho aqui de matemática. Vamos supor que no céu tivesse 1000 anjos. Lógico que tem milhões, muito mais, mas é só para a gente entender 1/3. Se no céu tivesse 1000 anjos, ele teria enganado 333, beleza? Se no céu tivesse 1 milhão de anjos, ele teria enganado 333 mil anjos. Olha só, é muita coisa, não? É muita inteligência para enganar tantos anjos. E detalhe, anjos que nunca tinham conhecido o mal. Talvez até por isso tenha sido tão fácil enganá-los. Outra coisa, além de enganar esses anjos, ele levou o homem ao pecado. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 João, tá?
Esse 1 João aqui, ele é antes de Judas, pertinho do Apocalipse. 1 João 3, capítulo 3, no verso 8. Você já pegou sua Bíblia, né? Então vamos lá. 1 João 3, verso 8 diz assim, ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora nós vamos lá para o livro de João, antes de Atos. Esse é o Evangelho. João, no capítulo 8, no verso 44. Diz assim. Olha que palavras pesadas que Jesus está falando aqui, ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esses versos que nós acabamos de ler, eles relatam que Satanás, ele é mau, que ele é assassino desde o princípio, ok? Diz também que ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ele fala daquilo que lhe é próprio, o texto fala. E o que lhe é próprio? O que lhe é próprio do seu caráter? A mentira. Só que lá no livro de 1 João, também vem nos trazendo um alívio, né? Uma esperança. Está lá no 1 João 3, no verso 8, no finzinho do verso 8, que diz assim, ó. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, tá certo? Há uma solução para todos os problemas da maldade que existe na Terra. Já descobrimos que Deus não é o culpado das dores e tristezas que sentimos, tá bom? Você tem noção de quantos anjos formam o exército de Deus? Vamos ver lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 11. Apocalipse, último livro da Bíblia. Capítulo 5, verso 11 diz o seguinte. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Aí nós podemos observar nesse texto que são milhões e milhões e milhares de anjos que compõem o exército de Deus. Mas tem uma coisa, lembra de Lúcifer? Ele também era um anjo. O que aconteceu com esse anjo? Porque Lúcifer, que significa anjo de luz, agora se torna Satanás, o destruidor. Vamos ver lá no livro de Ezequias, no capítulo 28, vamos ver o que aconteceu com esse anjo. Está lá no Velho Testamento, não é Ezequias, é Ezequiel, no capítulo 28, nos versos 14, 15 e 17. Ezequiel está lá no Velho Testamento. Você já sabe como achar os livros. Lembra lá do índice dos livros e suas páginas? Pois é. Ezequiel, capítulo 28, versos 14, 15 e pula para o 17. Vamos ver. Olha aqui. Como que era Lúcifer? Esse anjo perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 14, desculpa. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci.
Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 15. Vamos para 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Muito bem. Resumindo esses versos, meus queridos amigos, o que ele vem nos dizendo? Vem nos falando que Lúcifer, ele era perfeito, até achar iniquidade no seu coração, beleza? Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos ver lá em Isaías, um pouquinho para trás, no Velho Testamento mesmo, Isaías 14. Isaías 14, vamos ler os versos 12 até o 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nesses versos, nós lemos que Lúcifer queria assentar-se no trono de Deus. Ele queria tomar o lugar do Filho de Deus. Resumindo, meus queridos, Lúcifer, ele queria ser adorado. É isso. Lúcifer, ele tinha inveja de Jesus. Por causa da sua rebeldia, então, houve uma grande batalha no céu. Só um detalhe aqui que eu quero acrescentar. Deus, ele não fez robô, certo? Tanto é que ele nos fez a sua imagem e semelhança em caráter, em mente, em cérebro, em pensamento, para quê? Para que a gente tivesse possibilidade de escolhas, tá bom? Com os anjos foi a mesma coisa. Deus não criou robôs. Deus criou seres para fazer escolhas. Deus criou seres perfeitos para fazer escolhas. Então, aqueles anjos que escolheram seguir a Satanás, eles não foram, ligou uma chavinha neles e eles foram. Não, eles escolheram. Tanto é que os outros anjos não quiseram, tá bom? Então, tudo é uma questão de escolha. Aqueles anjos, Lúcifer e aqueles anjos escolheram desobedecer a Deus. Os demais anjos escolheram obedecer a Deus, tá bom? E então, voltando então para o nosso estudo, não que a gente tenha fugido, né, mas só para ficar claro, para você entender, que às vezes você pode falar assim, mas por que Deus não destruiu Lúcifer quando ele foi desobediente? Porque se Deus fizesse isso, ia dar a entender o quê? Que Deus queria que as pessoas o obedecessem por medo e não por amor. Opa, vou adorar sim a Deus, porque senão eu serei destruído como Lúcifer e aqueles anjos foram. E não é isso que Deus quer. Ele quer que nós o amemos, porque Ele nos amou primeiro. E no decorrer desses estudos você vai entender por que Deus nos amou primeiro. O porquê dessa expressão tão linda, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar lá para o nosso estudo. Muito bem. Por causa da rebeldia de Lúcifer, então houve uma grande batalha no céu, entre Cristo e seus anjos e entre Lúcifer, agora Satanás, e seus anjos. Vamos ver como é que foi essa batalha? Está em Apocalipse. O último livro da Bíblia. Apocalipse 14. Desculpa, 12. Dos versos 7 até o 9. Vamos lá? 7, 8 e 9 nós vamos ler. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Meus queridos, por mais estranho que possa parecer, o mal surgiu lá no céu, onde tudo era perfeito, belo e agradável. Foi lá que surgiu o mal dentro de um anjo que também era perfeito, que era um ser de luz. Bom, esse anjo, ele se revoltou contra Deus, ele queria ser adorado, houve um conflito no céu, ele foi expulso do céu e para onde ele veio? Para o nosso planeta Terra. Agora você consegue entender por que tantas coisas ruins têm nos acontecido? Porque um ser que quer tomar o lugar de Deus, que quer ser adorado como filho de Deus, ele só veio para matar, roubar e destruir. Porque ele queria roubar o lugar de Jesus, certo? E ele veio para onde? Infelizmente, aqui no nosso planeta Terra. Agora nós vamos voltar um pouquinho lá para Adão e Eva. Você se lembra, lá no comecinho, que quando Deus fez aquele belo jardim, ele criou o homem e a mulher no sexto dia e ele deu o quê? Uma ordem. Vamos relembrar? Está lá em Gênesis, no capítulo 2. Do 15 até o 17. 2 versos 15 até o 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o que Deus disse? Não comam da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que você comer, você morrerá. Mas, em conversa com a mulher, a serpente, que era um dos animais mais bonitos do Éden, para você ter noção, a serpente, ela tinha asas, ela voava, era um animal lindo de se ver. E um belo dia, Eva afastou-se do seu marido Adão e foi dar uma volta sozinha no jardim. E aí ela se deparou com aquela bela imagem. E além de tudo, esse ser maravilhoso ainda falava. Vamos ver que conversa foi essa? Também está no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 até o 5, de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você entendeu aqui? Deus disse: não coma, porque você vai morrer. O que Satanás disse? Coma, você não vai morrer e ainda vai ser igual a Deus. Olha que audácia. Esse anjo veio parar aqui na terra, no lindo jardim que Deus havia preparado com tanto amor e carinho, e enganou então aí os nossos primeiros pais. E infelizmente eles foram expulsos do Éden. Lógico que eles não morreram na hora. Passaram-se muitos anos, centenas de anos. E aí sim, eles morreram. Mas nem tudo estava perdido. Deus sempre ele tem um plano para nos resgatar. Deus ele é maravilhoso. As coisas não estavam perdidas. Tudo bem? Vamos lá para Gênesis 3,
no verso 15, que diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse verso diz que Jesus, que é o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Serpente, como você já bem sabe, ela foi um instrumento ali naquele jardim para enganar Adão e Eva. Mas e hoje? Será que nós somos enganados por Satanás? E como? De que maneira Satanás tem nos enganado? Vamos ver lá em 2 Coríntios. Está lá no Novo Testamento, 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14. Olha só, uma das formas que Satanás tem nos enganado. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vamos ler também o 15? Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Vamos lá para Mateus também, no Novo Testamento? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 24. No verso 24. O que vem nos dizendo? Você já achou aí na sua Bíblia? Mateus 24, verso 24 diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. A Bíblia vem dizendo aqui, meus amigos, que Satanás e os seus anjos, eles se transformam em anjos de luz. Esse inimigo está brincando? Não, ele não está brincando. E por que ele faz isso? Para nos enganar, para plantar a maldade na terra e fazer com que a gente pense que Deus é o responsável pelas maldades. Inimigo esse, que era perfeito, mas deixou-se levar pelo orgulho e quis tomar o lugar de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, a Bíblia também fala que esse inimigo, ele faz sinais e prodígios. Sabe o que são sinais e prodígios? Milagres. E a Bíblia também fala que, se possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Mas será que tem alguém, nesses últimos dias da história terrestre que nós estamos vivendo, que Satanás está especialmente irado? Será? Vamos ver? Apocalipse 12. Vamos voltar lá para o último livro da Bíblia. Apocalipse 12, 12 e 17. Diz assim: por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então o profeta aqui, o que ele está falando? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e ele está com muito ódio. Cólera é ódio. E ele está com muito ódio, por quê? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que ele age para trazer pessoas para o seu lado. E o que isso quer dizer? Pessoas que não conhecem a Jesus. Por isso nós estamos aqui fazendo esses vídeos, para que você conheça Jesus, para que você entenda um pouco desse amor que Jesus tem por nós, tá bom? Agora vamos ler o verso 17. É nesse amor que nós encontramos libertação, é nesse amor que nós encontramos salvação. Vamos lá, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, meus queridos amigos, minha querida família, nós acabamos de ler, eu acabei de ler na minha Bíblia, você acabou de ler na sua Bíblia, que Satanás está irado contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Tá certo? Você acabou de ler. E agora, a pergunta que fica é: será que nós, pobres mortais, podemos vencer a Satanás? Um ser tão cheio de poder? A Bíblia, nós acabamos de ler que esse ser, ele faz sinais e prodígios, que seria capaz até de enganar os próprios escolhidos. Esse ser tem poder ou não tem? Tem. E como que nós fazemos para vencer as armadilhas desse ser? Vamos descobrir? Efésios, um pouquinho para trás, depois de Gálatas, capítulo 6, do 10 até o 18. Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Resumindo, meus queridos, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé e seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo, é possível sim vencer o inimigo de Deus. Amém? Amém, minha querida. Minha querida, meu querido, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Deus, o Criador, aquele que fez todas as coisas, que se fez homem, que morreu por você. Ele está do seu lado. Não é difícil você se livrar daquele peso, daquela culpa, daquele pecado que tem te atormentado. Não é. Não é impossível vencer, porque acabamos de ler que é possível sim, desde que nós estejamos revestidos com a armadura de Deus, orando em todo tempo, vigiando sempre. Então não é possível. Nesse estudo, meus queridos, nós aprendemos que Lúcifer, ele era um lindo anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus. Nós vimos também que Eva, ela foi enganada pela serpente. O mal, por mais estranho que seja, ele se originou lá no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Importante frisar isso aqui. Lúcifer, eu já falei com você sobre isso. Lúcifer, ele era livre, como nós hoje, mas ele escolheu seguir os desejos maus do seu coração. E aqueles anjos que foram com ele também, eles decidiram o mal, fazer o mal. Hoje, fazer o bem ou fazer o mal, servir a Deus ou servir ao diabo, também está em nossas mãos. Lúcifer pecou contra Deus, enganou os anjos e tem enganado a muitos por aí. Aprendemos também que ele tem agido com grandes sinais e prodígios e que a sua ira é contra aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Esse foi o nosso estudo de hoje, a origem do mal. No próximo estudo, nós vamos aprender como ter uma vida vitoriosa com Jesus. Até lá, um abraço, fiquem com Deus, vamos orar.
Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor Jesus, pelo plano da salvação, Pai. Porque, embora tenhamos pecado, o Senhor proveu o meio através de Jesus Cristo. Obrigada por esse estudo e abençoe, Senhor Deus, aquele que está lá do outro lado vendo, que ele possa ser tocado pelo Espírito Santo, Pai, e entender que todos os males que nos advêm vêm do nosso inimigo, do teu inimigo, Satanás. Perdoa os nossos pecados, nos dê forças para vencer esse inimigo. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço.